Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. Esse programa são para aqueles professores que querem viver exclusivamente do yoga. E hoje, o 27, o programa 27, o episódio 27, Sutra do Desapego para Viver do Yoga. Então, vamos lá. Quais são os benefícios de você fazer essa live comigo e até o final você professor de yoga, né? Bom, vamos lá no Yoga Sutra 15 e 16, o livro 1. O Yoga Sutra é dividido em 4 livros. O livro 1 é a trilha da iluminação, ou a trilha do Samadhi, ou o caminho da iluminação, o caminho do Samadhi, dependendo da tradução. E a tradução, uma das traduções do 15 é: quando alguém subjuga a sede de objetos que vê ou dos quais ouve falar, torna-se livre desses desejos e alcança o desapego. Então, aqui, primeiro, o Patanjali diz o que é o desapego, né? Ele se torna livre, completamente livre desses desejos, objetos e coisas, né? Não, claro que aqui objetos, né? Que vê ou que ouve, esses objetos não são só coisas físicas, né? São também ideias, pensamentos, sentimentos, né? Que eu não tenho e gostaria de ter. E o 16, no livro 1, o Yoga Sutra 16, aqui eu estou com 3 equipamentos, um computador aqui na frente que vai para o YouTube, um celular aqui na frente que vai para o Instagram, e aqui do lado do meu computador que tem a live, o mapa mental, e por isso eu olho lá para seguir o mapa mental. Então agora eu vou ler, né? O 16, o livro 1, 16. O desapego supremo é o que proporciona o conhecimento da mônada, Purusha, entre parênteses, e que para isso renuncia até mesmo às qualidades e atributos. Esses 2 sutras, a tradução eu peguei do professor De Rose, né? Tem várias traduções do Yoga Sutra, eu peguei essas 2. Então, se você olhar outros autores, você encontrará coisas um pouco diferentes, a maneira de dizer diferente e, às vezes, interpretações completamente diferentes. Então, vamos lá. Primeiro, o que é entender o desapego? O desapego é uma ferramenta necessária, fundamental, se você quer galgar os graus mais profundos do yoga. Despertar os estados mais profundos de consciência, se você quer evoluir. Então, à medida que o desapego acontece e que você avança, porque não é eu sou apegado e de repente deixo de ser. Não existe isso. É uma jornada. Todos esses conceitos amplos e difíceis, desapego não é uma coisa fácil de você conseguir. Claro, desapegar de uma bobagem é muito fácil, mas desapegar das questões mais relevantes, fundamentais da vida, né, é muito difícil. E aí você vai num crescente. À medida em que você se desenvolve nessa linha, nessa área, nessa direção, cada vez menos desapegado, os estados de consciência se tornam mais amplos, mais profundos. E aí, por que, vamos fazer o link, por que isso ajuda a viver do yoga? Viver do yoga é aquele professor que já é professor, mas ainda não ganha o suficiente ou está se formando, né? Às vezes ele não é professor ainda, mas está quase lá, e ele quer viver do yoga. Para viver do yoga, você precisa ter alunos que pagam mensalidades, que pagam cursos, que pagam treinamentos, senão você não vive. Você tem que fazer outra coisa para pagar suas contas. E para você realmente viver do yoga, você precisa ter um conhecimento profundo. Para você transmitir, eu brinco aqui que existem 2 tipos de professores de yoga. Um que é professor de técnicas de yoga, vai lá e dá uma aula, às vezes uma aula maravilhosa. E o outro é que ensina yoga. O que ensina yoga, ensina filosofia, é aquele que ensina, por exemplo, a desapegar. E o desapego você não ensina em sala de aula. Claro que parte do desapego vem do domínio de algumas técnicas, né? À medida que você domina determinadas técnicas e aplica, e esse salto que muitos professores não conseguem dar, é a diferença
entre você dar uma aula, às vezes uma excelente aula, e ensinar um indivíduo a desapegar-se, por exemplo. Então, eu vejo muitos professores de yoga, muitos praticantes antiquíssimos, e alguns deles que dominam técnicas extraordinárias, dominam a maior parte das técnicas dos asanas, dos pranayamas, e são apegados. Não conseguiram evoluir nisso. Por quê? Ou não aprenderam, não foram ensinados como fazer o processo do desapego, uma possibilidade, e a segunda, às vezes, ensina, mas a pessoa não caminha. Porque o professor de yoga, ele mostra o caminho, mas quem vai trilhar o caminho é o aluno. Então, claro que os professores de yoga, os meus alunos são assim também, uns caminhos mais rápido em alguns setores da vida, outros caminham mais rápido em outros setores da vida. Né? Mas você mostra o caminho para o indivíduo melhorar no desapego, ele ficar cada vez mais desapegado. Então, o professor dá as orientações, diz o que ele tem que fazer. E aí o aluno pode fazer, pode não fazer, pode fazer um pouco e parar. Mas o professor que quer ter muitos alunos e quer viver do yoga, ele precisa ensinar muito mais que técnicas de yoga. Ele precisa saber muito mais que dar uma boa aula de yoga. Uma boa aula, não falo nem uma boa aula, mas uma aula extraordinária de yoga, isso é o mínimo do mínimo do mínimo que um professor precisa fazer. E quando a gente olha no mercado aí, né, e eu acompanho, professores que dão excelentes aulas, tem muitos, muitos. Se você dá uma excelente aula, fique feliz, porque você dá uma excelente aula, mas saiba que muitas outras pessoas também dão. E aí, quando você se torna professor de filosofia, não professor que ensina técnicas, você começa a ensinar os seus alunos coisas como desapegar. Então, se o cara está estressado, né, e quer reduzir o estresse, se você ensinar um pouquinho de desapego, ele vai melhorar o estresse. Se você dá só técnicas de respiração ácida, vai ajudar, mas vai ajudar muito pouquinho. O meu chimarrão aqui para dar uma molhada na garganta. Ou seja, os professores que sobreviverão como professores de yoga, cada vez mais são aqueles professores que têm base, que têm profundidade, que conseguem transmitir aos seus alunos filosofia, que o yoga é uma filosofia para a transformação plena do ser humano, para que ele domine e ele avance nas áreas difíceis. Melhorar o desapego, melhorar a autoentrega, aprender a perdoar, aprender a lidar com as situações difíceis, mantendo a serenidade da mente, mantendo a paz no coração. Tudo isso, né, demanda um conhecimento profundo. Então, se você realmente quer avançar e ser um professor que vive do yoga, você precisa caminhar nessa direção. E claro que a caminhada do professor é como a caminhada do aluno. Todos nós temos que aprender, temos que estudar, e o estudo do professor de yoga, o estudo e prática do professor de yoga é para sempre. Não dá para você parar. Você precisa manter constantemente fazendo cursos, fazendo aperfeiçoamentos, e a prática é constante. Eu tenho a minha prática avançada, o meu grupo de prática avançada, que tem ali para aquelas pessoas que já estão, se forem alunos, já são antigos ou são professores, para galgar os degraus mais profundos. Objeções, né? O que um professor poderia dizer? Tá bom, eu vou criar um empecilho para eu não fazer essa live com o Bert, né? Já ouvi falar sobre o Sutra do Desapego. Hoje veremos o Sutra do Desapego por uma perspectiva diferente, né? Que pode mudar a sua vida na prática. Quer dizer, ouvir falar do desapego, entender intelectualmente o desapego, isso é muito fácil. Isso você não precisa de ajuda. Eu tenho um treinamento chamado Alta Performance Emocional. O ano que vem, muito provavelmente, a gente fará ao vivo de novo. A gente fazia ao vivo e veio a pandemia, né? E o ano que vem, possivelmente, faremos de novo uma turma do Alta Performance Emocional. O que é a alta performance emocional? É você entender o seu emocional, como que ele funciona, quais os parâmetros, usar a metodologia do yoga para fazer as transformações. Se eu sinto tristeza, né, tem um estímulo, sinto tristeza, a tristeza não é produtiva. Então, eu dar um
um salto emocionalmente é eu ter o mesmo estímulo e transformar essa tristeza em outra coisa. Ou eu posso ter um estímulo e ser agressivo, ou, enfim. Agora, quando a gente começa esse curso, né, a primeira aula, que é a introdução, eu digo para as pessoas assim, bom, intelectualmente, talvez você não veja muita novidade aqui, talvez algumas pessoas não virão nenhuma novidade. Qual que é a diferença, então? Por que você vai fazer esse curso se intelectualmente você já sabe, né? A maioria das coisas. A grande dificuldade do emocional não é saber onde chegar, é saber como chegar lá. Então, todo mundo sabe que o desapego é generoso. Uma pessoa desapegada tem ansiedade baixa ou zero. Né? Se ela é plenamente desapegada, a ansiedade é zero, o estresse é zero. Se uma pessoa tem a capacidade de autoentrega, ela dá saltos expressivos na sua evolução. Todo mundo sabe disso. Mas, na hora que a coisa acontece, a pessoa não consegue fazer. E aí é uma das diferenças de professor que ensina técnicas de yoga de professor que ensina filosofia, é que o professor que ensina técnicas, ele dá aula, e o professor que ensina filosofia, ele ensina o aluno a utilizar as técnicas do yoga para desapegar, para perdoar, para autoentrega, para construir estados de alegria em vez de estados de tristeza. E, claro, tudo isso é uma jornada. Né? Todos, assim, aprender a perdoar. Né? A semana passada eu trabalhei aqui na escola com as minhas aulas, o tema era perdão. E aprender a perdoar é muito, muito difícil. Aí eu estava dando uma aula, uma aluna perguntou assim, Beth, como que eu sei se eu perdoei ou não? Porque às vezes eu acho que perdoei. Aí eu disse para ela, se você conseguir dar um abraço nessa pessoa que fez o mal para você, um abraço carinhoso, sem nenhum sentimento denso, e desejar felicidade para ela, você perdoou. Aí ela diz, não é fácil. Claro que não. Né? Aprender a perdoar é uma jornada. E se o aluno de yoga não utiliza as técnicas do yoga para aprender essas coisas que vão fazer a diferença no yoga, ele utiliza o yoga muito pouco. E o professor que não sabe fazer esse caminho, se ele não sabe fazer para ele não vai saber ensinar. Né? Porque você vê, quando você lê o Yoga Sutra de Patanjali, por exemplo, o meu curso de Yoga Sutra de Patanjali são 20 aulas, são aproximadamente 16 horas de conteúdo para você compreender de fato o Yoga Sutra de Patanjali. E ainda é uma compreensão o quê? Intelectual. Depois que você compreende profundamente, intelectualmente, aí você precisa fazer a jornada. Tá bom, compreendi. Agora, como que eu vivencio isso? E eu vejo muitos professores que falam assim, gratidão, gratidão, gratidão. E aí você faz uma coisa que desagrada e eles agridem. Então, onde está a gratidão? A gratidão está no intelecto, está na palavra, está na vontade do professor chegar nesse ponto. E essa vontade é fundamental para ele fazer a jornada. Mas aí ele precisa utilizar as técnicas para construir aquela estrutura. E hoje a gente vai dar uma olhadinha no desapego sob uma ótica que eu creio que talvez você nunca tenha visto. Bom, né, contexto, o que é? Um vídeo para expandir a sua consciência, né? E até, quem sabe, conhecer o Sutra do Desapego, e principalmente encarar como você pode usar o Sutra do Desapego na sua jornada de viver do yoga. Bom, essa é a minha anotação, eu faço as minhas anotações, leio aqui, e aí a gente vai para o conteúdo. Se você quiser expandir consciência, olha bem, professor de yoga, se você quiser expandir consciência, se você não estudou o Yoga Sutra de Patanjali, precisa. Se você ler o Yoga Sutra de Patanjali não é suficiente. Eu já vi o Yoga Sutra de Patanjali pelo menos umas 40 vezes. Assustou? A gente não compreende de uma vez só. E aí agora tem o curso, né? Mas não está à venda nesse momento, então fique tranquilo. Quando você quer expandir a consciência, o Patanjali dá as ferramentas. E tem ferramentas que caminham junto. Por exemplo, o desapego e a autoentrega são coisas que a gente poderia, são
praticamente a mesma coisa. Ou são tão parecidos que um complementa o outro. Se você desapegar, você consegue a autoentrega. Se você consegue a autoentrega, você consegue desapegar. Então, quem vem primeiro? Um pouquinho. Se você está ali, trabalha o desapego, desapega um pouquinho mais, você consegue evoluir na autoentrega. Se você evoluir um pouquinho mais na autoentrega, você consegue o desapego. E todas essas coisas que Patanjali coloca, algumas são fundamentais, e o desapego e a autoentrega são duas coisas que andam muito juntas, elas estão entrelaçadas, um não acontece profundamente sem o outro. Não dá para você ter um apego, um desapego pleno e não ter autoentrega, não vai acontecer. As duas coisas caminham juntas, né? E para você encontrar os estados mais generosos do yoga, a expansão da consciência, compreender a vida de maneira mais ampla, mais plena, você tem que fazer essa jornada. Precisa fazer completa? Não, mas precisa caminhar. Então, eu vou dar, usando só 3 elementos aqui para a gente fazer uma brincadeira. O que acontece? Você já professor de yoga, sentou para meditar. E você notou como é difícil manter a mente focada. É extremamente difícil. Às vezes alguns dizem, a meditação é fácil. Sentar lá, ficar sentado é fácil. Mas aquietar a mente não é uma coisa fácil. E a gente precisa, quando eu utilizo com os meus alunos, transparência. Se o cara perguntar para mim, Bert, meditação é fácil de fazer? Eu digo, não. Ficar sentado é fácil, mas fazer meditação mesmo é uma jornada que é demorada, é longa e não é fácil. Mas é generosa. Né? Ela traz muitos bons resultados. Então, o professor senta lá, tenta meditar, fecha os olhos, tudo, não acontece nada. A mente vai continuar girando. E aí ele diz, mas como que eu faço para parar a mente? Se eu já tirei a aula passada, o episódio passado foi tirar as dispersões que vêm de fora. Eu já tirei as dispersões que vêm de fora. Bom, preciso tirar as dispersões que vêm de dentro. E aí você tem que trabalhar medos, desejos, e aí, né, desapego, autoentrega. Como que acontece? Se o meu desapego é muito baixo e a minha autoentrega é muito baixa, a minha meditação não vai acontecer nada. A minha cabeça vai girar em círculo e os pensamentos virão e eu não vou conseguir aquietar. Aí eu avanço um pouco no desapego, avanço um pouco na autoentrega, a minha prática de meditação melhora, a minha concentração melhora. Se eu avanço um pouquinho mais na meditação, eu facilito a autoentrega, eu facilito o desapego. Você percebe? É um conjunto, as coisas andam entrelaçadas, não dá para avançar num campo sem avançar nos outros, mas avançou em um ponto, é fácil avançar nos outros. E aí, mas avança automaticamente se você não tiver uma estrutura de utilizar as técnicas, pôr as técnicas do yoga para a serviço do desapego da autoentrega, a evolução vai ser baixa. Por isso que o professor de yoga precisa saber é como, a grande questão é o como. Né? Como eu utilizo as técnicas do yoga para melhorar o desapego, melhorar a autoentrega. Né? E é o que a gente trabalha nesse curso Alta Performance Emocional. O problema não é saber onde quer chegar. Todos nós, professores de yoga, grosso modo falando, sabemos onde queremos chegar. O problema é como chegar lá. E só com técnicas você não vai caminhar muito. Eu tenho uma aula do Alta Performance Emocional, para você ter uma ideia. Uma das aulas é de desapego, que lá eu trabalho numa proporção mais profunda, porque é 1h30 a 2 horas só trabalhando desapego. Né? Aqui a gente vai fazer entre 30 a 40 minutos, então vai ser bastante simplificado. O que não é? Esse não é um vídeo explicando a fundo o que é o Sutra do Desapego, né? O que é o Sutra do Desapego. E você provavelmente não sairá desse vídeo aplicando a fundo, porque, claro, né? Esse vídeo, primeiro, é mais compacto. E segunda coisa que você tem que ter importância é que, primeiro, você precisa saber onde você quer chegar. Você realmente quer desapegar? Quer dizer, porque tem professores de yoga que não querem viver o yoga. Parece paradoxal, mas é verdade. Talvez intelectualmente eles digam, mas quantos professores eu conheço que não praticam? Né? Aí eles dão aula para os alunos e fazem junto com os alunos e dizem, estou praticando yoga. Isso é uma mentira. Né?
Uma coisa é você dar aula, que você tem que olhar para os alunos, que você tem que corrigir os alunos, que você tem que controlar a música, o relógio. Então, o nível de concentração é muito mais baixo que você fazer uma aula, mergulhar numa prática. E aí o professor para de praticar. Então, dizer, você quer atingir o samadhi, você quer expansão de consciência, você quer melhorar desapego, você quer melhorar a autoentrega, você quer melhorar a sua meditação? Quero, mas não faz a parte dele, então não vai acontecer nada. E aí, mas alguns professores estão satisfeitos com isso. Eles só querem dar uma aula, ganhar um dinheirinho. Fique tranquilo, você, professor sério, que faz um bom trabalho, que continua estudando, que continua praticando, que esses professores eles não vão longe, com raras e honrosas exceções, né? Então, sob onde eu quero chegar? Aí é a jornada. Desapego é uma jornada para você vivenciar o desapego pleno. Como fala Patanjali aqui, ó. Vou ler de novo o Sutra 1.16. O desapego supremo é o que proporciona. Então, o que ele fala? Desapego supremo. O desapego pleno, o desapego completo, o desapego realmente desapego, né? É o que proporciona o conhecimento da Mono, do Purusha. Então, se eu quero conhecer a essência, né? O ser divino que está aí dentro de mim, eu preciso do desapego. Ao vivo é isso, caiu meu microfone, né? Purusha. E para isso, renuncia até mesmo às qualidades e atributos. Ou seja, mas para você chegar nesse ponto, a gente não chega com menos de 20, 30 anos de prática. Achou muito? Dominar a asana, uma pessoa que tem um corpo que tem facilidade. Claro, às vezes o cara domina os asanas em 2, 3 anos. Dominar os pranayamas, o cara que tem facilidade com respiração, domina os pranayamas em 4, 5 anos. Mas essa expansão de consciência, vencer as dificuldades realmente difíceis, como o desapego, como a autoentrega, isso é uma jornada mais longa. Mas quando você, professor, aprende a curtir a jornada e quando você ensina para o seu aluno que vai demorar para chegar, mas a jornada é gostosa, a gente caminha junto, sem pressa. Ok? Como? Explique um jeito errado de executar esse tema. Não investir em desapego, né? Você, professor de yoga, quer viver do yoga, você precisa ser um professor de filosofia. Você precisa vivenciar esses estados mais elaborados de consciência. E um grande erro é não investir nessas coisas que são fundamentais. Aqui a gente está falando de desapego, mas desapego, autoentrega, perdão, generosidade, sabe? Uma série de outras coisas ali, né? O yoga, o Patanjali, resume, né? Nos yamas e niyamas. Ahimsa, satya, asteya, parigraha, sabe? Nos yamas e nos niyamas. Não vamos entrar aqui. Claro que os yamas e os niyamas dão os conceitos fundamentais e esse precisa investir. Explique um jeito certo de executar esse tema. Aprender e aplicar. Aprender intelectualmente e depois fazer a jornada, né? Uma maneira, o que você pode fazer para aprender isso? Continue comigo, mas vamos até o final. Perguntas aqui. Aí vamos lá. As pessoas confundem o que significa isso? As pessoas confundem o que significa desapego? Não. Não confundem, mas não aplicam. As pessoas não confundem, porque desapego é uma coisa muito simples, né? Teoricamente falando, é muito simples. É você entender que nada pertence a você, tem sua vida, tudo pertence ao cosmos, ao universo, nada pertence a gente, tudo é transitório. E é o desapego, então eu me solto. Eu sei que nada pertence a mim. Desapego é muito diferente de indiferença. E eu vejo algumas pessoas confundirem desapego com indiferença. Então, tá bom, eu quero me desapegar de pessoas. O que é se desapegar de pessoas? Não é? Aí o cara que é indiferente, que ele confunde indiferença com desapego, é ser indiferente. Tá bom, eu me desapeguei daquelas pessoas, né? Porque o maior apego não é por bens materiais. O mais fácil de se desapegar para uma pessoa que está na jornada do autoconhecimento
é desapego dos bens. O que é difícil desapegar? É difícil desapegar de pessoas, de ideias, de valores, de crenças. Isso são mais difíceis de desapegar. Então, eu quero me desapegar do meu filho, por exemplo, né? Ou desapegar de um amigo, ou desapegar do cônjuge, enfim, e aí eu vou para a indiferença. Então, tudo bem. O que eles fizerem, nada mais me importa. Isso é diferente. A diferença é que do desapego, eu não me importo com a pessoa, e no desapego eu me importo. E uma boa maneira de você entender o desapego é assim: se eu me desapego de uma pessoa, toda vez que eu encontro essa pessoa, eu coloco todo o meu amor por ela, porque talvez seja a última vez que eu a veja. Não é? E um dia será. A gente vê as pessoas, um dia será a última vez. Porque a pessoa muda de país e você nunca mais encontra, porque a pessoa muda de cidade e você nunca mais encontra, ou porque a pessoa morre. Né? A morte é uma coisa que faz parte da vida. E o desapego mais profundo é desapegar-se da própria vida. Né? Aí, quando você chega nesse nível de desapego e consegue desapegar-se da sua própria vida, é porque está num nível praticamente o supremo que Patanjali fala. Né? Mas desapegar-se da vida não é ficar descuidado. Né? Uma pessoa desapegada, ela cuida muito bem das coisas que estão na sua posse. Então, ela, desapegada da vida, ela cuida muito bem do seu corpo, cuida muito bem da sua saúde, né? Mas desapegado. Se um dia todos nós morreremos, sabe? Bom, então as pessoas geralmente não confundem o que é desapego, mas não conseguem fazer. Entendem intelectualmente, mas não entendem emocionalmente. Aí você entende o yoga. Yoga quer dizer união, integração. Unir o quê? Você com você mesmo. É a primeira etapa, a etapa mais básica da união, na palavra yoga, união, é você com você mesmo. Ou seja, aquilo que você entende intelectualmente, você vivencia emocionalmente. Mas para isso, né, precisa aí fazer a jornada. Então, as pessoas entendem intelectualmente o desapego, mas não conseguem viver, não conseguem colocar nas suas vidas numa proporção mais profunda. Qual a diferença entre desapego e autoentrega? Nós já falamos, você vê que algumas perguntas que vêm aqui, essas perguntas que eu selecionei são as perguntas que as pessoas me fazem com mais frequência, e que aí, por isso eu selecionei. Como nós falamos atrás, desapego e autoentrega caminham juntos, são complementares. Um não acontece sem o outro. Mas como eu já falei lá no início, vamos para frente. Quais tipos de sutra do desapego existem? Então, eu já li os sutras 1.15 e 1.16. Lá em cima, não vou ler de novo, tá bom? Por que investir tempo, dinheiro nisso? É fundamental para a evolução. Você não evolui, escute bem, professor de yoga, você não evolui no yoga, você pode evoluir na técnica, mas não evoluir no yoga sem desapego, sem autoentrega. Os dois. Claro, tem mais algumas coisinhas, mas hoje eu estou trabalhando desapego e chamei a autoentrega porque elas são muito juntos, eles são muito complementares, um não acontece no outro. E aí, se você quer viver do yoga, você precisa ensinar para os seus alunos muito mais que dar uma boa aula. Muito, muito mais que dar uma boa aula. Hoje vivemos num mundo de yoga bastante concorrido. Acho que você que é professor de yoga, que já está no mercado, você deve ter notado isso. Hoje não é fácil você fazer matrícula de yoga. Hoje não é fácil você manter alunos de yoga. Então, você precisa ter ferramentas que permitem você ter um destaque como professor, mas não é um destaque bobo, um destaque ingênuo, né? Fazer um Instagram maravilhoso, mas fazer um Instagram maravilhoso é necessário, tá bom? Não estou falando mal do Instagram, você precisa fazer um Instagram maravilhoso. Mas só fazer um Instagram maravilhoso e lá na essência, você ser uma pessoa que não tem conhecimento profundo do yoga, não vai adiantar. É preciso um Instagram maravilhoso, mas é preciso um conhecimento profundo para você realmente fazer diferença na vida das pessoas, muito mais que ensinar técnicas. Onde você vê que as pessoas mais erram isso? Não sabem como fazer. Sabem a teoria,
mas não consegue fazer o caminho. E o caminho, um dos caminhos, claro, porque quando eu pego o yoga, né, nós temos uma imensidão de técnicas. E pessoas com personalidades diferentes, com perfis diferentes, têm mais facilidade em um caminho. A mentalização da autoentrega, olha aqui, eu estou utilizando a mentalização da autoentrega para desapegar. A autoentrega e desapego estão muito juntas. Quando eu faço, eu criei uma técnica que é uma técnica do yoga, evidentemente, eu só adaptei para uma linguagem atualizada e eu chamei de mentalização da autoentrega. Ou seja, a mentalização da autoentrega é uma ferramenta para você criar o desapego. Como que essa mentalização funciona, grosso modo falando? Você se conecta com o universo, né? Com Purusha, o Purusha universal, ou Atman universal, ou o vácuo quântico, ou o absoluto. Aí você utiliza as palavras que mais fazem sentido para você e, ao conectar-se, né, você recebe essa energia, esse conhecimento, essa sabedoria, essa luz, e incorpora para depois irradiar. Irradiar a sua luz? Não é irradiar a sua luz. É irradiar essa luz universal. É você ser um instrumento do universo para ampliar a consciência, expandir a consciência, não sua. Um dia eu dava uma palestra de yoga, né? E uma pessoa fez uma pergunta que eu achei muito, muito interessante. Bom, tá bom. O yoga leva ao samadhi. Aí você chegou ao samadhi, chegou à iluminação e você pode morrer? Fez a pergunta, né? Eu digo, não. Quando você expande a consciência e chega ao samadhi, aí é que você precisa viver. Porque a diferença nesse mundo que nós vivemos, na Terra, que precisa muito de luz, são os mestres que fazem. Então, se você se torna um grande mestre, porque você expandiu a consciência a esse ponto, o que significa? Que você viver mais tempo vai ser muito produtivo. Qual a diferença que um Shiva fez no mundo? Você pratica yoga e Shiva começou isso há mais de 5.000 anos. Qual é a diferença com Luther King, que um grande Madre Teresa fizeram no mundo? Quer dizer, os seres iluminados, né? Qual a diferença que Patanjali fez no mundo? Estou citando Patanjali a toda hora. Patanjali me influencia hoje. Mais de 3.000 anos depois que ele escreveu o livro dele, que ele viveu, os mestres são para isso. E você, professor de yoga, é um mestre em potencial. Mas para você se tornar mestre, tem que fazer a jornada. Não adianta ter um discurso bonito, ler bons livros e ter um discurso intelectual afiado se você não vive aquilo. Né? Claro que o discurso afiado ajuda, né? Um discurso coerente, mas você precisa manter a sua prática, precisa fazer o seu sadhana, precisa estudar com quem sabe, com quem fez a jornada, para você melhorar cada vez mais. Né? Então, a mentalização da autoentrega, claro que... Desculpe, está faltando o chimarrão. Grosso modo, é você fazer a conexão com o absoluto, universo, Purusha universal, Brahma, vácuo quântico, Gaia, Deus, usa o nome que você quiser, receber, iluminar aqui dentro, entregar a sua vida a essa fonte, a essa energia e expandir. Então, você se torna um representante da luz. O quê? Por isso que no yoga, um mestre que tem grande sabedoria chama de mestre iluminado, porque ele passa a iluminar. Mas não é a luz dele, é a luz universal. Como fazer isso não vai dar tempo de explicar aqui. É a única maneira de conseguir o desapego? Não! Existem outras maneiras, né? Como você faz um pranayama? Quando você faz um pranayama, onde está a sua cabeça e o seu coração? Quais os valores que você cultiva? Quando você sente que está pegado numa determinada situação, como que você utiliza o yoga para resolver, caminhar na direção do desapego?
Então, quando eu faço um pranayama, por exemplo, quando eu faço um relaxamento, onde eu coloco a minha cabeça e o meu coração? Tudo que você cultiva prospera, consciente ou inconscientemente, sabe? Então, quando você começa, você tem um acesso ali de apego numa determinada situação por uma pessoa, né? O apego para as pessoas se manifesta como ciúme. O apego aos bens se manifesta como posse. Aí você está à beira de perder um valor expressivo em dinheiro e você se desespera. Está pegado. O que você faz? Quais são as técnicas do yoga que você utiliza? Então, de repente, você sentiu que está pegado, faz uma prática de yoga conectado com a ideia do desapego. Então, você vai fazer mantras, você vai fazer pranayamas, asanas, relaxamento, como captando, né, ampliando a energia, porque todas essas técnicas melhoram a energia, centralizando a energia e canalizando para o desapego. Ah, mas estou com muita raiva. Asanas de força, né? Asanas pesados, permanências mais longas, para queimar aquela energia pesada. Então, você está usando uma técnica do Yoga Asana, por exemplo, para reduzir a raiva que você está daquela pessoa que está tentando tomar um patrimônio seu, ou que já levou, que enganou, e você estava pegado àquilo que você perdeu, e você está com raiva, às vezes ódio. Então, as técnicas do yoga são para isso. As aulas do yoga são só para você compreender as técnicas para utilizar quando você precisa. E, claro, se você faz o trabalho preventivo, é muito melhor, né? Isso nas minhas aulas avançadas, a gente trabalha muito, muito, muito isso. Bom, essa é a ideia. Percebeu? Você faz a prática, você domina as técnicas, você é professor de yoga, e aí, dominou as técnicas, você utiliza ou preventivamente, por exemplo, como que eu utilizaria preventivamente para o desapego? Você faz um Yoga Nidra, está num relaxamento profundo, e aí o que você faz? Mentalização da auto-entrega. Ou seja, em estado de descontração profunda, a mente é mais permeável, o emocional é mais permeável, ele aceita melhor as suas sugestões, conecta com o absoluto, entrega o seu corpo, as suas emoções, a sua alma, a sua vida, para servir ao universo, por exemplo, e coloca a ideia de desapego, a conexão de desapego. E aí você sabe que no que você é apegado? Eu sou apegado aos meus bens. Então você pega naquele momento ali e entrega os seus bens ao universo. Seus bens não pertencem a você. Se você acha que pertence, você está iludido. O véu de Maia, o véu da ilusão. Eu acho, a escola minha aqui, o prédio é meu, né? Eu que cuido. Mas se acontecer um desastre econômico, de repente eu perco. Posso perder, né? Então, a escola é minha, né? É uma ilusão. Eu cuido, a propriedade aqui no mundo dos homens, lá no cartório está no meu nome, mas uma eventualidade aí, um erro que eu cometo em negócios, posso perder, né? O meu filho é meu, meu filho não é meu, né? Então, todas essas coisas assim, né? De repente o meu filho vai embora, de repente o meu filho morre, né? De repente adoece, então o meu não é meu. É uma ilusão a gente achar que as coisas pertencem a gente. A minha vida é minha? Não, a vida minha habita o meu corpo, mas de repente vem um raio e acabou. De repente vem uma doença, um vírus, né, como teve o Covid aí que levou muita gente, e eu vou embora. Então, a minha vida não pertence a mim, pertence ao universo. Pertence ao todo, ao absoluto, a Brahma, a Gaia, a Deus, a Purusha, a Atman, né? As palavras, são muitas palavras, várias palavras para expressar a mesma coisa, mas não é minha, não me pertence. E aí, quando eu me desapego, essa ideia que está na minha cabeça, ela vem para o meu coração. E aí você utiliza a técnica do yoga, de repente um yoga nidra profundo, para fazer uma mentalização
né, uma canalização das suas energias para efetivamente se desapegar. Então, você entende um professor que ensina técnicas de yoga e um professor que ensina filosofia, e aí você precisa fazer a jornada, né? Por onde começar? Prática que transcende as técnicas, prática avançada, curso teórico de como fazer. Então, você diz assim, por onde eu vou começar? Primeiro, né, aqui, se você faz prática só de técnicas, é bom, ajuda, né? Mas você será um professor sempre básico, né? Então, o que eu preciso fazer? Práticas avançadas. Quando eu tenho as minhas práticas avançadas, as pessoas se assustam. Você faz asanas muito avançadas? Não. A minha prática avançada, os asanas são muito simples, Porque asana a gente faz nas práticas comuns, né? Os asanas, a prática avançada é para fazer essas conexões que vão trazer os resultados mais profundos. Então, essa é a prática avançada. E cursos teóricos para saber como fazer. Por exemplo, o curso que eu ensino do Yoga Sutra de Patanjali, né, para você ter uma compreensão muito profunda do Yoga Sutra de Patanjali. Né? O curso, o Alta Performance Emocional, é um curso que ensina muito você a lidar todo com o emocional. Quer dizer, esse Alta Performance Emocional é o quê? É o Alta Performance Emocional com as técnicas do yoga, utilizando as ferramentas do yoga. Com o yoga você muda qualquer coisa na sua vida, inclusive o seu emocional, mas tem que saber fazer. Então, os cursos teóricos é para você aprender como fazer, né? Se é um curso que diz só onde você vai chegar, é bobagem. Os cursos bons precisam ensinar como você faz para chegar lá. E aí depois, né, e esses cursos meus têm essa característica, e aí depois fazer a jornada. Você tem um exemplo de como fazer isso, né? Por onde começar? Um exemplo, né? Eu estou citando aqui a prática avançada, mas é a mesma coisa, né? Prática avançada, cursos teóricos, etc. Você tem um exemplo de alguém que já fez isso? Sim, em várias dimensões. O desapego pleno é de extrema dificuldade, como nós falamos lá. Antes, desapego pleno, isso é muito difícil. Então, é uma jornada bastante longa. Mas eu tenho muitos alunos meus, professores que fazem reciclagem comigo, que já avançaram muito, muito, muito no desapego. Né? Agora, o desapego supremo, esse que Patanjali fala, isso é para a gente conquistar depois de muitos anos de prática. Beleza? Então, esse foi o nosso trabalho de hoje. Muito, muito, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.